Eu já quero trazer aqui para você um movimento que está crescendo muito, que é o movimento de feitiçaria entre crianças, que a gente falou agora no início. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque as crianças estão tendo acesso, por exemplo, a redes sociais, como o TikTok, por exemplo, onde há uma comunidade aberta de bruxos e pessoas ensinando a fazer feitiçaria. Isso está acontecendo o quê? Um movimento crescente, tá? Que chamou a atenção de pesquisas e tudo, entre crianças. Então, as crianças recebem aquela informação ali, têm inveja da coleguinha, têm raiva da coleguinha, né? Não entendem muito o que está acontecendo e começam a fazer feitiçaria. Aí, a tua filha, o teu filho, chega em casa com um presentinho que ganhou, e aí começa a ter pesadelo, aí começa a passar muito mal, começa a ter crise de pânico. Você tem que observar os presentes, inclusive que às vezes ganha de coleguinha, troca de coleguinha, coleguinha que recebe em casa, começa a orar para pedir para Deus te dar discernimento, porque presentes que você ganha de feiticeiro são ponto de contato dentro de casa. E feiticeiro não está escrito ali na testa que ele é um feiticeiro, não. Pode ser uma pessoa que está fazendo feitiçaria contra a tua vida, que está dentro da igreja, mas é uma fofoqueira, é uma murmuradora, é uma manipuladora, e aí ela foi e te deu um presente, fez uma visita na tua casa, né? E você não orou, você não blindou, você não declarou no mundo espiritual que aquilo não pode, né? Atingir a sua casa, porque você abriu a porta para a pessoa entrar. Você abriu a porta para levar um presente que ela te deu para dentro de casa. Pontos de contato são uma das formas mais comuns que feiticeiros usam para atingir um lar, levando roupas, fotos, objetos pessoais, né? Cabelo, presente, tudo isso entra. E aí entra também algo muito importante, né? Os espelhos dentro de casa. Com os atendimentos que eu faço, ex-bruxos, e que se convertem, né? Uma das formas mais comuns deles atuarem e atacarem, eles conseguem fazer projeção astral e eles também conseguem projetar, né? E atuar usando espelhos. A gente vê que esses filmes, né, de terror, eu não assisto, mas é óbvio que a gente sabe que tem alguns rituais que os filmes de terror primeiro vão pesquisar para que eles possam reproduzir a realidade. A ficção, ela é uma foto da realidade. E por que tem tantos rituais envolvendo espelho? A gente até antes no off estava falando, nas escolas tem aquela questão da loura do espelho e tal. Por quê? Porque são um dos pontos de contato preferidos de demônio, porque eles podem refletir e avançar na pessoa. Eles refletem a imagem da pessoa e a feitiçaria é isso. Boneco de voodoo, eles reproduzem a pessoa. Então o espelho, ele representa isso, como se fosse um portal para as trevas. Então, você não pode ter mais espelho dentro de casa? Claro que não, você pode. Agora, você comprou, você começa a orar, ungir aquilo lá e declarar que tudo que está na tua casa pertence a Deus. Você não sabe a procedência daquele espelho, você não sabe, né, o que aconteceu. Às vezes você recebeu um feiticeiro dentro da tua casa e, sem você perceber, ele invocou algumas palavras ali no espelho. Gente, o mundo espiritual é real. Não acha que todo mundo que você conhece, que é legal, que é isso, que é aquilo, não. Tá? Nós estamos aqui, a Bíblia diz, nós somos inimigos do mundo. Então, às vezes, a pessoa recebe gente dentro de casa que está fingindo ser cristão. Aconteceu um caso recente agora em Goiânia, em uma igreja, onde um casal satanista, eles trabalhavam indo de igreja em igreja para causar destruição. E eles iam na casa das pessoas. E eles colocavam e implantavam alguns objetos de feitiçaria sem eles perceberem, tá? Havia invocações específicas em locais da casa, como no banheiro, pediam para ir no banheiro da pessoa, né? Os pastores descobriram, assim, porque alguns membros começaram a achar estranhos, né? E começaram a ser atacados todo mundo na mesma área, começaram a acontecer coisas estranhas envolvendo esse casal, até que descobriu-se que era um casal de satanista que confessou, inclusive, né, que estava causando destruição em várias igrejas assim. Exatamente isso, assim, acontece que esses feitiços normalmente envolvem separação de casais, porque envolve sedução, encantamento, domínio emocional, manipulação espiritual, aprisionamento afetivo, que era o que estava acontecendo lá com as feiticeiras lá de Ezequiel. Então, existe uma das manipulações mais comuns, né, é a manipulação jezebélica. Você lembra que quando Jeú foi para matar Jezebel, o que ela fez? Ela foi lá, ela se maquiou toda e foi ali para frente do palácio, né? Oi e tal, com a voz, tudo isso demonstra ali que ela estava fazendo uma feitiçaria, ela estava tentando encantar, né? Fazer um encantamento em relação
a AGU, né, e tudo. Então, com a aparência, com a beleza, né, com a voz, com tudo isso. E isso é onde as pessoas, né, por isso que o índice de divórcio está tão grande, porque as pessoas não imaginam o tanto de gente que fez amarração amorosa, né, para casar. As pessoas não têm ideia de quanta gente fez amarração amorosa para casar, porque isso elas escondem as 7 chaves, né? E eu que tenho muitos atendimentos, já tive, né? Já fiz muitos atendimentos. Você vai ficar impressionada quantas pessoas hoje que se converteram falaram, olha, como é que eu faço, né, para renunciar a isso, porque eu fiz amarração amorosa e hoje está acontecendo isso, isso e isso. Eu vou te contar um caso de uma aluna que identificou um cativeiro espiritual na família dela, onde havia, assim, um ataque na vida sentimental de todas as mulheres da família. E começaram a tentar entender por que todas as mulheres da família tinham fracasso na vida sentimental. Aí foi descoberto o seguinte, que a mãe delas fez uma amarração para o pai. Então, o casamento da mãe dela foi construído em cima da destruição do casamento de uma outra pessoa. A mãe dela não era crente, né? Fez um trabalho para separar o pai da esposa atual até então, para casar com ele. Ela conseguiu separar o homem, conseguiu casar com ele, mas todos os filhos dela, todas as filhas mulheres da família que nasceram depois, tiveram ataque na vida afetiva. Ou nunca conseguiram casar, ou quando casaram, eram muito maltratadas pelo cônjuge, né? Tinham cônjuges manipuladores, narcisistas, por causa do espírito de feitiçaria que estava na família. Então, isso é muito grave, mais comum do que se pensa. Às vezes, a destruição na vida sentimental, ciclos de divórcio no casal, até mesmo abortos, pode ter sido provocado por um pacto, né, de feitiçaria por um avô, bisavô, e que você não sabe, e que tem que começar a orar pedindo a Deus por revelação, porque isso é muito grave. E aí, quando ela descobriu isso, que ela renunciou, né, em nome de Jesus, o negócio mudou de figura. As coisas começaram a resolver, porque ela renunciou, ela pediu perdão, né, e tudo, e o Senhor foi transformando. E eu falei assim com ela ainda, né, falei assim, olha, você vai ter que renunciar, né, essa situação, e você vai ter que fazer isso no mundo espiritual para que essa situação seja revertida em nome de Jesus. Graças a Deus aconteceu. Alegrar, não tem como adorar a Deus. Ele fala isso porque ele estava num nível de depressão muito grande, e ele falou assim, Senhor, no Sheol não tem como te adorar. Então, a pessoa que é feiticeira, ela vive no Vale da Sombra e da Morte, ela não sai de lá. Ela pode ter tudo, mas ela não consegue paz, ela não é feliz, tá? Ela pode receber muito dinheiro e perde muito, porque a feitiçaria traz espírito de miséria. Então, tem 2 coisas que acontecem, né? Beelzebu, ele segue aquela pessoa. Espíritos de Beelzebu, eles seguem todo feiticeiro. O feiticeiro, ele é amargo, ele é feliz. Ele não é feliz, ele é infeliz demais. Então, é uma prisão espiritual muito grande. Né? É a insatisfação. Sabe o espírito de sanguessuga que dá e nunca está satisfeito?